salvo a vida. Galera, isso é uma coisa bastante comum que a colega está citando. É muito comum que a maioria dos erros de engenharia que ocorrem, né, que pessoas morrem, é por não obedecer às regras clássicas, né, as normas técnicas. Então, às vezes, o cara lá, não, o cara não é engenheiro, o cara é técnico em edificações. Mas se é o cara o responsável, às vezes, por ir no prédio anualmente fazer uma checagem nas estruturas e ele não faz essa checagem adequadamente, uma trinca apareceu na viga. O cara não foi lá ver, ninguém deu atenção para aquilo. Água penetra naquilo, vai para dentro do ferro, começa a apodrecer o negócio. Aí cai o prédio do Rio de Janeiro, né? E aí acha, não, o engenheiro é o culpado, o fulano está o culpado. Claro que tem culpado, né? E geralmente é uma culpa idiota, é uma falta de respeitar normas técnicas, né? As normas técnicas foram criadas justamente para evitar que pessoas morressem de maneira idiota. Aliás, ontem eu fui fazer o rodízio dos pneus do meu trator e aí na hora de trocar o pneu, o borracheiro, muito voluntarioso, inclusive, muito educado, você não percebe que ele está arriscando a vida do sujeito quando ele pega uma chave gigantesca e aperta o parafuso, né? Até o limite, até estralar o parafuso. Aquilo, para quem estudou o fenômeno de apertar um parafuso, né? É algo que dá uma dor no pâncreas do cara. Por quê? Porque às vezes o cara acha que quanto mais apertado, mais seguro. Mas não, quando tu força demais o aperto das rodas, tu tá super utilizando o parafuso. E aí aquele parafuso já está apertado demais, às vezes vai fazer uma curva mais forte, bota um pouco mais de carga no parafuso, a roda se desprende justamente porque estava apertada demais. Por isso que o engenheiro calcula quanto deve apertar até as rodas do parafuso de um carro, né? Que deve ser só meia volta a mais depois da roda estar encaixada. Roda encaixada com parafuso apertado à mão. Depois só deve dar mais meia volta em cada parafuso. É a melhor maneira de apertar uma roda de carro. Né? Às vezes o cara desrespeita uma regra bobinha dessa que ninguém está nem aí. Nunca que um borracheiro vai tomar esse cuidado na hora de apertar, ele só aperta forte e deu, né? Pode matar uma família no final de semana aí, só porque não apertou a roda do carro direito. Imagina se o cara vai dormir bem alguma outra vez na vida. Nunca mais ele vai se perdoar por essa cagada, pode ter certeza. Galerinha, olha só, que bonita essa ideia que eu tenho para te mostrar. Só que antes de falar inteiramente a lei de Coulomb, eu tenho que te contar uma historinha anterior. Tu lembra que por que as coisas caem mesmo? Gravidade. Na verdade, gravidade, popularmente falando, nós podemos dizer que átomo atrai átomo, matéria atrai matéria, massa atrai massa. Foi o Newton que percebeu isso, né, cara? Foi o Newton que descobriu. Antes a galera achava, não, deve ter algum Deus está puxando a gente lá do interior da Terra, né? Mas Newton é que descobriu que massa atrai massa. Massa 1, massa 2. O safado só não descobriu que massa atrai massa, como ele descobriu a fórmula para calcular a força de atração gravitacional. Estou falando da lei de atração das massas de Newton. Alguém arriscaria dizer como é que é a lei de atração das massas de Newton, que tu aprendeu teoricamente lá no primeiro ano? F é igual, tem o G que é a constante gravitacional universal, massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Cara, a maneira como o Newton chegou a essa conclusão é muito bonita de se entender, né? Ele estudou as leis de Kepler, Kepler ajudou ele, os livros de Kepler ajudaram o Newton a entender esse fenômeno. Mas o que o Newton sabia é que para um sistema como esse, tem uma certa distância entre as massas. Se uma das massas dobra, a força dobra. Se uma das massas triplica, a força triplica. Se uma duplica e a outra triplica, sextuplica, parabéns, é vezes, né? É vezes, não é mais. 2 vezes 3, 6. Tudo bem para vocês? E o mais incrível, Newton sacou, mesmo sem equipamentos modernos, que se a distância dobra, a força cai 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Se a distância triplica, 3 vezes 3, a força cai 9 vezes. Cai, né, galera? Porque se o número de baixo aumenta, o resultado da conta diminui. Se a distância diminui 5 vezes, ao
aumenta 25 vezes a força. Tranquilo, galera? Isso, lei de atração das massas de Newton, 1600 e pouco, quase encostando em 1700. Newton era foda. Morreu sem saber qual era o valor da constante gravitacional universal. Certo? Só em 1800 e pouco o Cavendish descobriu o valor dessa constante gravitacional universal. Bom, agora olha só. O Coulomb queria entender as cargas elétricas. Ele foi para o laboratório dele, pegou uma carga positiva Q1 que ele conhecia, uma carga negativa Q2 que ele conhecia, os opostos. E ele amarrou um dinamômetro em cada carga. Alguém lembra qual é a função do dinamômetro? Medir força, é uma balança, que nem aquela de pescaria que pendura o peixe na árvore e aí a balancinha diz o peso do peixe. Só que em vez de massa em quilogramas, mede em newtons, a força que puxa o dinamômetro. Montou tudo bonitinho. 10 newtons. 10 newtons a força de atração. O Coulomb foi lá, tirou aquela carga e botou uma que era o dobro. Quanto? Teu coração está certo. Quando dobrou uma carga, dobrou a força de atração. Faz sentido? Deus é matemática, claro. Triplicou uma das cargas e a outra é aquela primeira. Triplicou essa carga, o que acontece? 30, triplicou uma carga, triplica a força. Assim, eu vou ficar... Muito gostoso, ele não vai prestar atenção, meu amor. Eu e minha irmã, a gente fazia assim antes de dormir, a gente revezava, faz um pouquinho de carinho em mim e um pouquinho de carinho em ti. É muito gostoso, esse carinho aqui nessa parte do braço mesmo. É delicioso, é covardia. Eu vou perder, tá? Eu vou perder. Tá? Depois tu faz carinho. Olha só, galera, o esquema é o seguinte. Quando triplicou e dobrou, quanto é que Coulomb viu na 60? 6 vezes mais. Era 10, não era? 10 newtons, 60 newtons. Coulomb começou a ficar nervoso. Quando ele dobrou a distância entre as cargas, quanto é que o dinamômetro acusou? Ele esperava 5, porque dobrou a distância, vai cair pela metade. Quando ele viu que dava 2,5, ou seja, a força caiu, aí ele viu, fodeu. Vão achar que eu colei do Newton, ele pensou. Vão achar que eu colei do Newton. Mas aí ele, não, mas essa é minha, essa lei é minha. Então ele pensou, vou dar uma modificada, não vou chamar de G, né? Vou chamar de K. Não vou chamar de M, que M é massa, eu vou chamar de carga. Mas a distância ele percebeu que era ao quadrado, porque quando ele dobrou a distância, a força caiu 4 vezes. Se ele triplicou, caiu 9 vezes. Ou seja, um cara que já estudou a lei de atração das massas de Newton, vai para o laboratório e enxerga aquilo acontecendo com carga elétrica, é covarde, é só pegar o livro do Newton, copiar a fórmula e tocar as letrinhas. Não diminuindo a importância do cara, o cara foi um sujeito muito importante, e não só nesse aspecto, mas foda mesmo é fazer o que o Newton fez, do nada criar a relação, né? Depois que outros já criaram aquela relação, tu perceber que matematicamente é a mesma coisa e dar uma coladinha, é muito mais fácil, né? O bom é que agora tu sabe que tanto a lei de Coulomb como a lei de atração das massas matematicamente são idênticas. Que barrinha é essa aqui mesmo? Módulo, porque na hora de fazer conta, dane-se o sinal, afinal tu sabe que os opostos, que é o que interessa, o sinal da carga só serve para dizer se é atrativa ou repulsiva a força, beleza? Vou fazer um exemplozinho da lei de Coulomb para te mostrar que apesar de feia a fórmula, né, não tem nada de errado. Aliás, Q1 e Q2 são as cargas. O que é o D mesmo? É a distância entre as cargas. E aquele K tem nome, pessoal. Distância, animal. Aquele K é constante eletrostática, o nome do cara. Constante eletrostática. A constante eletrostática depende do material entre as cargas. Tu concorda que ter ar aqui, ou ter água, ou concreto, ou bosta de vaca aqui entre as cargas, vai mudar, não vai? Sim, eu sempre gosto de usar o exemplo da bosta de vaca, né? Certo? Porque é marcante, certo? Então, galera, claro que dependendo do material vai ter um tipo de comportamento. E esse comportamento vai ser medido pela constante eletrostática. Nós praticamente vamos usar uma só o ano todo, que é a constante eletrostática do vácuo, que é praticamente igual a do ar, que é 9 trilhões. Desculpa, 9 bilhões, é 9 vezes 10 na 9. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado.
Tu vai usar tanto essa constante eletrostática que tu vai acabar decorando. Daqui a pouco tu nem vai no formulário pegar o valor do K, tu simplesmente coloca ele na fórmula. Para tu não ficar chateado, eu vou fazer um exemplo. Vou criar um exemplo aqui para a gente passar a tarefinha dessa matéria. Imagine então uma carga Q1 de positiva de 2 vezes 10, 2 microcoulomb, e uma carga negativa Q2 de 5 vezes, microcoulomb. E elas estão a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Eu te peço, desenhe e calcule a força eletrostática. Ou para ficar bonito, a força coulombiana. Olha que bonito. E aí, já que são opostas as cargas, os opostos se atraem. E essas forças têm a mesma intensidade, né, galera? Então é importante que os vetores tenham tamanhos parecidos. Copia a formulazinha, na humildade é a primeira vez, né? Então tem que ter muito cuidado. O valor do K já decorou? É esse mesmo, 9 vezes 10 dá 9. Já que tem módulo, eu preciso me preocupar com os sinais? Os sinais eu usei para desenhar as setas. Alguém sabe o que significa mili? Parabéns, isso é importante começar a se familiarizar, galera. M é 10 na menos 3 e se lê mili. Isso é 10 na menos 6 e se lê micro. E tem ainda um outro importante nesse começo, que é o Nzinho, que é o 10 na menos 9, que se lê nano. A história da nanotecnologia, né? A tecnologia desenvolvida em tamanhos, né, que correspondem à bilionésima parte do metro. Quem é que vem aqui? Quero ver. 5 na menos 6, parabéns. E agora a pegadinha máxima. Beleza. Centímetro é sistema internacional? Não, vou passar para metro. Dividir por 100, não é? Passar de centímetro para metro? 0,1 metro. Cuidado, hein? A única pegadinha que teve ali é transformar para metro. 0,1 ao quadrado. F é igual. 10 na menos 3 com 10 na menos 6. Com 10 na 9. 10 na 0, que é 1, né? Então, por isso que a gente disse que corta. Deu 10 na 0. 2 vezes 5. 10 vezes 9. 90. Quanto é que é 0,1 ao quadrado? 0,01. E dividir por 0,01 é o mesmo que multiplicar por 100. Parabéns. Então 90 com 2 zeros. Ó, professor, peraí. 9.000 newtons, equivalente ao peso de 900 quilos, é um carro de força. Né, cara? Porque a distância é pequenininha, as cargas estão a pouca distância. Essa carga é bem pequena, 5 microcoulomb, mas essa carga é uma carga bem poderosa. Então, com certeza, a força não está nada absurda. 9.000 newtons, a tarefinha, vai bater o sinal. Passar uma tarefinha light dessa parte, sem muita conta, já que é o primeiro contato que a gente teve com a forma. Deixa eu ver se era essa que eu ia pedir. É bem essa que eu pedi para outra turma. A tarefa de vocês dessa parte é página 79, que só uma ou outra tem continha, a maioria é de raciocínio ainda, certo? Muito bom, galera. Obrigado pela atenção. Só falta uma. Só mais uma aulinha.